Prezados participantes do Congresso Online Nacional de Zootecnia, eu sou o Luiz Felipe Maiorga, eu sou médico veterinário, sou um dos diretores do IPRAM, que é o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos. O IPRAM ele é uma ONG, é uma associação civil sem fins lucrativos. Nós trabalhamos tentando arrecadar recursos que proporcionem a reabilitação dos animais marinhos, porque essa é uma lacuna, esse é um desafio muito grande que havia aqui no nosso estado. Antes do IPRAM não existia um trabalho organizado com essa finalidade de proporcionar esse atendimento aos animais marinhos. E o nosso maior parceiro aqui é o IEMA, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então é o órgão do Estado, um órgão público, responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos. E ele também tem a atribuição de proporcionar atendimento aos animais de vida livre. Então, nessa parceria do IPRAM com o IEMA, através de um acordo de cooperação, nós gerenciamos em conjunto o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo, que é onde a gente executa nossas atividades. Os pinguins de Magalhães são os animais que levaram tudo isso, são o motivo da existência do IPRAM. Então acontece que em alguns anos, aqui no Espírito Santo a gente sofre encalhes em massa, né? Coisas de 400 pinguins encalhando ao longo de vários meses, né? Vários pinguins por dia. Então isso demandava um atendimento especializado, que não existia. E aí a partir dessa situação, atendendo os pinguins, nós conseguimos desenvolver a instituição para atender os outros animais também, como as tartarugas marinhas, outras aves marinhas, né, os golfinhos, os cetáceos que a gente atende na praia mesmo. Tá? E por que o pinguim está aqui? Né? Então muita gente fica se perguntando. O pinguim ele é uma ave marinha completamente adaptada para esse ambiente aquático. Ele vive a maior parte do tempo dele dentro da água, ele dorme dentro da água, ele se alimenta dentro da água, ele faz tudo lá. Aqui no Brasil, a espécie que ocorre é o pinguim de Magalhães, Spheniscus magellanicus. Esse pinguim é um pinguim muito robusto, é um pinguim muito versátil, ele suporta temperaturas altas e temperaturas baixas também, então não é um pinguim de gelo, não é um pinguim delicado, né? Ele aguenta bem a nossa temperatura. E a gente tem que entender o ciclo de vida deles, para poder entender por que eles ocorrem aqui. Então, esses pinguins que normalmente são encontrados no Brasil, a maioria, né, são juvenis no primeiro ano de idade, eles estão na primeira viagem migratória de inverno. Então nessa viagem migratória eles têm menos experiência e estão mais sujeitos a passar fome, não encontrar o alimento, ou a interagir com pesca, com manchas de óleo e acabarem encalhando. Então é mais provável que a gente encontre um juvenil, embora você possa encontrar eventualmente um pinguim com a plumagem de adulto no meio deles. E esses pinguins juvenis, eles vieram das colônias reprodutivas no sul do continente. Então, na região da Patagônia Argentina e da Patagônia Chilena, os pinguins adultos vão estar se reproduzindo, criando os filhotes, e quando chega esses meses de abril e março, depois que eles terminam a muda, eles começam a migração. Então, eles se dividem em grupos, né, e os juvenis vão em grupos compostos, em sua maioria, por juvenis. Então essa inexperiência leva a gente a ter mais registro deles. Então o que eu estou falando aqui? Em primeiro lugar, que os pinguins não estão perdidos aqui no Brasil. Eles sabem muito bem por que eles vieram aqui. Eles vieram aqui atrás de alimento. E aí durante esse trajeto pode acontecer deles não encontrarem. E aí fracos demais para retornarem, eles começam a emagrecer, definhar e a encalharem nas praias. A maior parte dos pinguins encontrados aqui na nossa região, no Espírito Santo, eles estão muito magros, estão caquéticos. Então é muito importante que cada um deles seja avaliado quando der entrada no centro de reabilitação, para que a gente possa registrar essa informação. Né? Nós temos uma ficha onde a gente marca o score corporal dos pacientes. Né? Outra causa também que está envolvida no encalhe deles muitas vezes é a infestação parasitária. Então os animais estão cheios de piolho, ou eles podem estar regurgitando muitos nematóides, né? Muitos vermes nematóides. E isso indica que eles estão imunossuprimidos e sucumbindo à fauna parasitária natural deles. Né? É natural que o animal silvestre tenha parasitas, endo e ectoparasitas. Mas quando eles encalham e você vê um desequilíbrio na proporção desses parasitas, então você também começa a ver que tem alguma coisa errada. Né? A contaminação por óleo é outra razão muito comum que leva os animais a encalhar, porque os pinguins dependem da impermeabilidade da plumagem deles. E o óleo ele quebra essa impermeabilidade.
Então, tem uma imagem aqui muito boa que mostra as gotas correndo pela superfície das penas dos pinguins, né? Essas penas estão imbricadas, como se fosse um telhado. E quem proporciona isso é todo um sistema que o pinguim ele passa o óleo da glândula uropegiana, que fica na base da cauda, ele passa esse óleo nas penas do corpo inteiro, ele fica fazendo um movimento assim com o bico, chamado preening, né? E esse movimento ele vai ajustando as penas, vai deixando elas bem encaixadinhas, né? E quando o animal está contaminado por óleo, o óleo vai descaracterizar, né, essa configuração das penas. Então ele vai juntar em grupos e vai fazer caminhos que a água vai poder atravessar essa barreira e encostar na pele do animal. E aí encostando na pele do animal vai fazer com que ele fique com frio, né? Fora todos os outros defeitos que os hidrocarbonetos em geral causam neles, né? A inalação vai fazer mal, pode levar a problemas respiratórios, pode causar corrosão também na pele, então a pele fica inflamada. Então tem uma série de problemas. Outras causas envolvidas com os encalhes podem ser os traumatismos. Então eles podem ter origem tanto antrópica quanto natural, né? Talvez o pinguim, por estar muito debilitado, nadando devagar, mais fraquinho, fique mais vulnerável aos predadores. Mas também tem pinguins que são capturados por linhas de nylon de pesca e começam, né, a sofrer com lacerações e outros problemas. E a interação com pesca é um problema sério, então muitos pinguins ingerem anzol e acabam indo a óbito depois por perfuração, hemorragia interna. Então nós temos alguns registros aqui no IPRAM. Em muitos casos, se o nylon ele sai para fora da orofaringe, a gente suspeita que tem um anzol e consegue fazer o exame radiográfico. Mas eventualmente a gente não tem essa evidência e o animal morre e a gente nem sabia que estava, né? A gente não tem recurso para fazer radiografia em cada pinguim que dá entrada no centro. Esse ano de 2018 nós recebemos poucos pinguins, nós fizemos radiografia em todos. Mas quando você está recebendo centenas de pinguins, você não tem, né, recursos financeiros para isso. Então acontece também de você só descobrir que o pinguim tinha um anzol depois que ele morreu e que você está fazendo o exame necroscópico. É possível encontrar vários, né, fragmentos de objetos estranhos no estômago dos pinguins mortos, quando a gente faz o exame necroscópico. Então, fragmentos de plástico, conchas, algas, né, a gente consegue encontrar esse material no estômago deles, que também sugere que eles estão comendo qualquer coisa porque eles não estão encontrando alimento, não estão encontrando peixe. Alguns pinguins eles dão entrada com graves ferimentos na boca, né, cortes muito graves, e muitas vezes são causados claramente por espinhos de peixes. A gente consegue remover com uma pinça esses espinhos eventualmente. Então o que acontece nesse caso? Né, o pinguim ele evoluiu para estar em alto mar, comendo aqueles peixes lisos, né, sardinha, anchoíta, merluza, aquele peixe escorregadio. E aí quando ele vem para a região litorânea, ele começa a comer nossos peixes recifais. E nos recifes, né, nós temos peixes com vários tipos de defesa. Os peixes de fundo, né, bentônicos. Então o pinguim come achando que se deu bem, mas na verdade o peixe vai se defender com espinho e vai acabar prejudicando o animal. Então em alguns casos o pinguim não consegue nem abrir a boca direito. Ele fica com espinho, com fragmentos desses espinhos encistados na mucosa. E leva um tempo até a própria pele dele reagir, né, nesse processo inflamatório e expulsar o espinho para fora. Dependendo do caso, como nesse caso aqui desse pinguim, se você tiver uma obstrução da passagem da orofaringe, você não consegue mais se alimentar e vai a óbito por inanição. Porque mesmo se você pegar uma presa, você não consegue engolir, ela não passa, né? Então, sem a intervenção humana, nesses casos, os animais com certeza vão a óbito também. Então aqui eu tenho algumas imagens de espinhos encistados na comissura, né, na orofaringe dos pinguins. E vocês podem ver o grande poder de cicatrização, de recuperação deles. Na nossa ficha clínica, nós também temos temos um esquema para a gente anotar onde é que estão esses espinhos. Então quando você pega a ficha de cada pinguim para fazer o tratamento dele, você já sabe se ele tem ou não esse problema. E é muito comum isso aqui.
Mas e aí, né? Então, com tantos problemas, vamos dizer que você esteja na praia e você encontrou um pinguim. O que você deveria fazer para aumentar as chances de sobrevivência dele? Em vários trechos do Brasil, nós temos projetos de monitoramento de praias da Petrobras. Então, em cada uma dessas regiões você tem telefones, né, que você pode informar sobre essa ocorrência para que o animal seja resgatado e encaminhado para o local especializado mais próximo. Então, aqui no Espírito Santo, um pinguim seria encaminhado para o IPRAM, né? Em outros estados, seria levado para outros lugares semelhantes. Se o pinguim estiver na água, você não deve tentar capturá-lo. Ele é muito rápido, é um investimento desnecessário de energia e ele está relativamente bem, às vezes. Outra coisa, às vezes ele não está bem, mas ele está chegando na praia para subir para a areia e começa a sofrer assédio. Todos os banhistas começam a gritar, apontar, seguir o animal. E aí ele ia subir para a areia e descansar, não vai mais. Ele volta para o mar porque não está seguro e aí ele pode morrer depois por exaustão, né, por esgotamento energético. Então, quando você vê um pinguim na água, se afasta, deixa ele subir ou não, né, você só vai interferir se ele estiver em terra. E aí tá, o pinguim está em terra. O que eu posso fazer? Você tem que conscientizar os banhistas, não pode deixar as pessoas passarem o animal de mão em mão para tirar fotos. Isso vai levar o animal ao óbito. Tá? Então você vai colocar esse pinguim recém-encalhado numa caixinha de papelão, num lugar seco e aquecido. Você não vai molhar esse animal e você não vai refrigerar esse animal. Ele já está com déficit energético, como a gente está discutindo, e tudo que ele mais precisa agora é de um calorzinho. Ele precisa parar de lutar para manter a temperatura corporal dele. Então ele tem que ter uma temperatura alta, mais parecida com a temperatura corporal dele. E aí ele vai poder gastar energia com as outras funções vitais dele. Nós temos um material que a gente apresenta para as crianças, principalmente, e aí a gente vai ensinando o que fazer com os pinguins, né? Mas isso é muito importante que seja passado para os adultos também. Então muitas pessoas muito bem intencionadas, querendo ajudar, colocam um pinguim numa caixinha de isopor cheia de gelo e terminam de matar o coitado. Quando você for segurar um pinguim, sempre faça contenção pela cabeça, porque por mais fraco que ele esteja, ele vai se sentir ameaçado, ele nunca teve contato com o ser humano, e aí ele pode desferir bicadas, ele pode bicar o olho, o nariz, né, qualquer lugar no rosto. Então você vai segurar o animal pela cabeça, além do corpo, e você vai manter ele longe do seu rosto. Até porque temos o risco também da transmissão de doenças. Então alguns daqueles parasitas que a gente estava falando aqui no começo, são zoonóticos, podem passar para o ser humano. E aí, esse animal vai ser encaminhado então, né, pela polícia ambiental, por projetos de monitoramento de praia, por cidadãos, até uma estrutura especializada. O IPRAM, como é que é o atendimento do IPRAM? Né, aqui no Espírito Santo eles vão ser recebidos no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, e esse centro ele fica localizado dentro da área do IEMA, que é o nosso órgão de licenciamento estadual. E aqui nessa estrutura nós temos os recursos para tentar aumentar as chances de sobrevivência dos pinguins. Então, em geral, um pinguim encalhado ele não tem chance nenhuma de se recuperar sozinho no ambiente natural. Se ele não tivesse intervenção humana, ele vai a óbito, muito provavelmente. Então nós vamos proporcionar no centro aquecimento intensivo, hidratação, suplementação energética. Nós vamos fazer uma avaliação para ver o problema dele, então se ele tem muito parasitismo, se ele tem algum trauma, uma hemorragia, né, a gente já vai ter que combater esses problemas também. E aí nessa fase inicial, então, todos os pinguins recém-chegados vão ser mantidos nessas condições, né, sob aquecimento, num ambiente fechado, com maior controle, onde a gente pode administrar as medicações. Então essa é uma fase que pode demorar de 1 semana até 3 semanas, um mês, depende de cada pinguim. Né? Cada pinguim vai ter uma resposta individual a essa síndrome de caquexia quando ele encalha. É só depois que os pinguins sobrevivem a essa fase inicial que eles podem ir lá para fora para os recintos externos. Aí sim, nesses recintos, eles já têm a temperatura corporal estável e podem tomar banho de piscina. Né? Outra coisa que a gente avalia neles é se eles já têm energia para gastar fazendo o preening, né? Esse ajuste das penas. Então, tá vendo? Todos esses pinguins eles estão ajustando as penas, tornando elas
impermeáveis, né, tornando uma barreira à prova d'água novamente. Então esse movimento gasta energia, e quando o pinguim não faz isso, quer dizer que ele não está bem, quer dizer que ele ainda está economizando energia, que ele ainda está fraco. Vocês podem notar também que só tem um pinguim adulto no canto direito e o restante é juvenil. Aqui nessa sequência aqui nós temos pinguins com plumagem de adulto nadando. O objetivo aqui é mostrar que o preening ele é feito dentro da água também. Então os pinguins estão flutuando, né, estão dentro da água e ainda assim eles estão fazendo esse ajuste das penas. Agora esses pinguins não encalharam adultos. Eles são pinguins que encalharam juvenis, passaram o verão no IPRAM, e aí no primeiro semestre do ano seguinte eles fizeram muda de penas, em fevereiro, março, abril. Então eles têm a plumagem de adulto, mas eles não são adultos realmente. O pinguim ele tem que ter ao menos 5 anos de idade, né, em média, para poder chegar na maturidade sexual. Então essa movimentação que eles estão fazendo aqui, né, observe as gotas de água correndo por fora da superfície corporal das penas, né? Isso é muito interessante. E aí a gente vai devolver o áudio aqui para a gente acompanhar algumas batalhas, as brigas que eles começaram a ter. Então esses pinguins eles estão começando a treinar, a praticar, né, a dominância deles, a se impor. Essa vocalização é característica das brigas deles, né, quando eles estão nas colônias reprodutivas. Então eles brigam para defender o território, um ninho que eles obtiveram, né. Existem ninhos que estão em locais privilegiados, então vem outros pinguins tentar roubar esse ninho, tentar roubar essa posição. Agora, se você me pergunta se a gente sabe os motivos porque um pinguim olha para a cara do outro e resolve brigar, a gente não consegue explicar ainda, né? Também tem o contrário, tem pinguins que têm mais afinidade uns com os outros e formam casais, mesmo que eles não tenham maturidade sexual ainda. Eles têm uma afinidade e formam os grupinhos deles. Então, quando eles já estão com um estado de saúde melhor, eles começam a demonstrar esses comportamentos sociais, né, que eles não costumam ter quando eles estão no estágio inicial, quando eles estão no centro de tratamento intensivo. Então a gente também vai avaliar esse comportamento dos animais para pensar, né, se eles estão aptos à devolução à vida livre. Uma coisa muito interessante dos pinguins é que eles fazem muita coisa em grupo. Então se um começa a se deslocar para algum lugar, fazer determinado comportamento, os outros começam a imitar e começam um efeito cascata, e quando você vê tá todo mundo seguindo aquele pinguim. Então aí está nesse vídeo um exemplo, né, disso que eu estou falando. Basta um pinguim começar a andar que os outros começam a seguir e não sabem nem o porquê às vezes. Então são animais relativamente fáceis de você condicionar. Por exemplo, aqui nesse caso da rampa, eles aprenderam que quando você abaixa a rampa, eles estão autorizados a sair da piscina, vamos dizer assim. E o contrário também, então às vezes eles estão fora da água, você abaixa a rampa para a piscina, e eles começam a subir a rampa porque eles estão autorizados a ir para a piscina. Então são animais que você consegue condicionar, e isso não necessariamente está deixando eles domesticados, não necessariamente vai prejudicar eles na vida livre, certo? Essas pedrinhas são colocadas intencionalmente no fundo dos recintos para que os pinguins pisem sempre em um ponto de apoio diferente com a planta do pé.
Porque se o piso for liso, ele vai usar sempre o mesmo ponto de apoio na planta do pé e vai começar a criar calos, que são fontes de infecção. Esses calos começam a se expandir, a dominar todo o pé do animal, né? Então, depois de algum tempo, ele pode ficar com o pé todo inchado e ir a óbito. Então, é uma pododermatite infecciosa causada pelo quê? Pelo excesso de umidade, pelo fato do animal defecar no chão e aí ele pisa nesse chão contaminado, e também pelo fato de que, como explicamos já, os pinguins vivem a maior parte do tempo da vida deles dentro da água. Em cativeiro, eles inevitavelmente vão ficar um tempo maior do que o natural sobre as duas patas no ambiente terrestre. Então, esse maior tempo também expostos ao próprio peso também predispõe a essas doenças na planta dos pés. Então, esse é um dos grandes segredos do tratamento dos pinguins em cativeiro, né? Se você não tratar isso, eles vão desenvolver essa doença, essa pododermatite. Vocês conseguem ver um pinguim no centro para a direita, ele tem algumas falhas na região ventral da plumagem dele. Então esse animal ele sofreu com essas falhas no começo, né, do processo de reabilitação. Pode ter acontecido de que a pessoa que resgatou ele manteve numa caixinha por muito tempo e ele ficou em contato com as próprias fezes e elas foram degradando as penas dele. Ou pode ter sido alguma predação, algum outro fator também. Mas a questão é que essas falhas de penas são impeditivas para a soltura. Você não pode soltar um animal desses na natureza, sendo que ele vai sentir frio. A água vai penetrar por esse espaço e vai tocar a pele dele. Então, nessa fase em que os animais estão ao ar livre, né, não é só oba-oba, não é só um spa de férias, não, né? A gente também tem que avaliar os parâmetros hematológicos, né? Então, às vezes, o pinguim ele aparenta estar bem, mas os valores hematológicos dele vão mostrar que ele não estão, que ele está escondendo alguma doença, né? O que ele vai regredir o quadro dele em breve. Então, você não pode soltar um animal nesse estado também. O exame hematológico é muito importante. Os animais silvestres em geral, né, eles têm essa característica de mascarar algum quadro clínico de alguma doença que eles possam ter. Né? Por quê? Se ele começar a demonstrar que ele está mais fraco, o predador dele, quando estiver avaliando a população, vai ver ele e vai falar assim, é esse mesmo que eu vou pegar, que está mais fraquinho. Então eles têm essa tendência, eles fingem que estão fortes ainda. E os pinguins são especialistas em enganar a gente. Então, quando ele chega no ponto que ele não aguenta mais, e ele começa a manifestar esse quadro clínico, ele já está na fase final da doença. E geralmente você não tem muito o que fazer. Então, um dos grandes segredos também dos reabilitadores, isso aqui não estou falando de veterinários, né, dos biólogos ou tecnistas, qualquer pessoa que for tratador de animais, e no caso aqui um tratador de pinguins, é a pessoa conseguir sentir os mínimos sinais de alteração no comportamento do animal. Então é isso que a gente gosta quando a nossa equipe fala assim, olha, eu acho que aquele pinguim me olhou meio torto. Todo dia ele entra correndo na piscina e hoje ele entrou meio devagar. E aí eles chamam o veterinário para dar uma olhada e uma investigada nesse caso em particular. Então isso é muito importante. Quanto mais cedo a gente conseguir abordar, né, esses quadros clínicos, mais chances a gente tem, né, de conseguir combater e regredir o quadro. Eles são alimentados em caixas de alimentação para que a gente consiga separá-los em grupos e acompanhar o desempenho de cada um. Então você pode saber qual pinguim está com mais apetite, qual pinguim está com menos apetite, e a gente consegue assim avaliá-los, né? Eles têm essas anilhas na nadadeira peitoral que permitem que a gente saiba quem é quem. Elas são numeradas individualmente. Os pinguins que estiverem contaminados por óleo, depois desse período de estabilização no CTI,
eles vão ter que passar pela descontaminação antes de irem para essa área externa se juntar aos outros. Então esse é um momento muito estressante. O animal ele também não pode ser lavado de qualquer jeito. Não adianta ter pressa, ter desespero. Então primeiro tem que ser estabilizado, tem que alcançar os parâmetros hematológicos desejáveis. E só quando você tiver certeza que ele vai suportar esse procedimento estressante, que é a descontaminação, aí sim você vai poder limpar ele. Isso também pode levar dias, semanas, então também depende da resposta individual de cada pinguim. Tá? Não existe uma receita muito fechada sobre isso. Para realizar a limpeza desse pinguim sujo de óleo, a gente vai ter que dispor de água pressurizada e aquecida em grande quantidade. Então, o Centro de Ação de Animais Marinhos do Espírito Santo, ele já procura proativamente construir essas estruturas, né, para que quando seja necessário, elas já estejam disponíveis. Então a gente já tem tudo pronto para atender esses pinguins contaminados por óleo todos os anos. Para um pinguim ser considerado apto à soltura, ele também tem que ser aprovado no teste de impermeabilidade. Então nesse teste, os animais são trancados na piscina por meia hora, depois são removidos um a um e é avaliado se está seco por baixo da plumagem deles. Então se estiver molhado em algum trecho do corpo, a gente pode registrar porcentagens. Percebe-se também que os pinguins não gostam muito disso, né? Então é uma oportunidade de avaliar o comportamento deles também. Nós queremos soltar no mar verdadeiros predadores, né? Animais que possam se defender, animais com vigor, ativos. Então um animal muito apático também não é o animal ideal para soltura. Esse pinguim todo branco, por exemplo, né, ele parece branco porque as penas dele foram deterioradas, provavelmente pela ação do sol, né, provavelmente ele estava no déficit energético e não estava fazendo a arrumação das penas, não fez a manutenção, não passou o óleo da glândula oropigiana, então ele chegou nesse ponto. Ele parece branco porque, né, foram deterioradas as extremidades das penas e restaram apenas os canhões, que são brancos. Então esse pinguim não poderia ser solto em hipótese alguma. Na realidade, nesse caso aí, ele teve que passar o verão no IPRAM, só foi solto no ano seguinte, depois de fazer a muda de penas. E todas as estruturas que nós proporcionamos nesse processo de reabilitação são estruturas desmontáveis, são estruturas manejáveis que você pode desmontar e montar em outro lugar, mudar de lugar, né? Então você não fica limitado, você fica livre para adaptar e melhorar conforme for necessário. Tanto o fornecimento, o abastecimento de água e energia, quanto essas rampas, as piscinas são de lona e armação de metal. Então a gente evita fazer estruturas físicas de alvenaria que sejam permanentes. E cuidar desses animais, né, desses pinguins, não é nada fácil. Então eles estão num ambiente que não é natural, que precisa de limpeza constante, porque eles estão defecando na água, estão defecando no recinto, né? Então é um trabalho gigantesco, é cansativo, não é fácil manter pinguins em cativeiro em condições artificiais, muito menos em reabilitação. Então a pessoa que quer ser uma voluntária, quer trabalhar com isso, tem que se preparar. Nesse momento, né, você pode se perguntar de onde é que vem o recurso para alimentar, para comprar medicamentos, para remunerar equipes. É um trabalho muito grande. Então, além do apoio do Instituto Estadual do Meio Ambiente, nós temos o apoio do IBAMA, no sentido de que o IBAMA reconhece a importância dos pinguins e tem criado condicionantes de licenciamento ambiental para empreendimentos que afetam o ciclo de vida dos pinguins. E esses empreendimentos acabam contratando a gente para executar esse trabalho, para fazer essa pesquisa, para extrair esses dados e responder as perguntas do IBAMA. Então, isso é muito importante, porque o pinguim é um excelente sentinela da saúde ambiental. E aí vem a parte mais legal do trabalho, né, que é a soltura dos pinguins que foram aprovados, né, nesses testes todos.
Os pinguins são soltos em parceria com essa empresa Windive, do Centro de Reciclagem Industrial da Alcon, no sul do estado. São grandes parceiros nossos desde 2011, proporcionando essas operações que são, de certa forma, perigosas. Então é importante que sejam organizadas por navegadores experientes, né? E qual é o sentido de soltar esses animais longe do continente, né? É evitar que eles parem numa rede de pesca, que eles acabem entrando numa enseada e comam anzóis, né? A gente tem um litoral capixaba aqui tomado por atividades de pesca legais ou ilegais. Então é uma forma de proteger os pinguins também, além deles serem soltos numa corrente que já empurra para o sul, né? Outra questão importante é que atualmente o anilhamento de pinguins está suspenso no Brasil pelo órgão responsável, o CEMAV do ICMBio. Mas quando a gente ainda fazia o anilhamento desses animais, nós podíamos recuperar informações deles em outros estados, ou, né, em outros lugares que eles pudessem ter ido parar. Então já tivemos notícias de pinguins nossos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e também no Uruguai. Isso nos animou bastante, isso mostrou que faz sentido, que vale a pena investir esforços na reabilitação dos pinguins aqui no Espírito Santo. Que se eles chegaram nadando, eles conseguem voltar nadando. Então eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco aí do nosso trabalho com vocês, os ouvintes do Congresso Nacional Online de Zootecnia. Tá? O nosso contato está aqui, então vocês podem escrever caso estudantes que querem fazer estágio supervisionado ou entrar no nosso programa de voluntariado, né? Então você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas nesse e-mail aqui que é mais específico. Nós temos o Instagram, nós temos nossa página no Facebook e temos um canal no YouTube com vários vídeos muito legais que vocês também podem assistir e acompanhar mais do nosso trabalho com outros animais, inclusive. Tá bom? Muito obrigado, pessoal!